Bom, eu acho que a frase que mais marca a minha carreira é a forja, né? Eu costumo dizer que eu não tive a oportunidade de ser formado, eu fui forjado, né? Tudo foi muito mais complexo do que poderia ser. Isso foi muito bom, porque no fundo eu aprendi muito cedo a precisar ser resiliente, a precisar buscar o apoio nos outros, no sentido de como aprender melhor, como me desenvolver. Isso gerou uma força muito importante para essa inércia e depois a manutenção dessa jornada aí que já vai para 38 anos de carreira. Legal. Bom, meu nome é Diógenes, eu tenho 54 anos, sou formado em administração de empresas, casado, 2 filhas, né? Uma de 20, uma de 16. Atualmente sou diretor da comercial e marketing da Novital, uma empresa de alimentação. E a minha carreira começou um pouco antes. Eu sou oficial do Exército, eu sou o primeiro tenente da reserva, e na área de intendência, que é toda a parte administrativa e burocrática. E foi ali que eu comecei a construir uma carreira nessa linha da administração. E aí, claro, com o passar do tempo, eu fui fazendo a faculdade, né, como eu mencionei, eu fiz uma pós-graduação em finanças, sempre gostei muito dos números, essa parte de exatas. Depois eu percebi que eu precisava evoluir mais nessa questão do conhecimento de recursos humanos, não só na questão de lidar com as pessoas, que já era algo natural, mas a questão da própria operação do RH, né? Todas essas áreas muito complexas e muito importantes para uma empresa, como recrutamento e seleção, desenvolvimento humano e organizacional, que eu acho isso super importante, como fazer a avaliação de desempenho e como fazer com que essas pessoas tenham novas oportunidades ou oportunidades tanto vertical como horizontal dentro da própria empresa. E aí eu fui fazer um mestrado, eu não terminei, eu fiz os créditos, mas eu não fiz a dissertação, porque eu tinha que escolher naquela época. Ou eu casava, ou eu fazia dissertação. Optei em casar. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque constitui uma família que eu reputo como uma família bonita, nós somos muito unidos, tal, e estamos sempre juntos. Então, esse foi assim o início. Depois eu tive uma oportunidade muito grande, trabalhei em 2 empresas multinacionais, logo depois que saí do Exército, e onde uma delas eu tive a oportunidade de ser responsável por todo um segmento na América do Sul, representando a América do Sul para o que era chamado de uma estrutura funcional, chamado chefes de mercado, e eu cuidei da parte de saúde e educação. Então, me reunia com outros 11 países, né? Foi uma época mágica, porque foi onde eu tive a oportunidade de conhecer vários países do mundo, coisas que hoje, muito provavelmente, seria tudo por remoto, até por uma questão de custos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Suécia, de viajar quase 40 horas para poder estar numa reunião de 12. Né? Então, imagina, hoje não faria sentido nenhum algo desse tipo. Então, foi muito engrandecedor. E sempre na área de serviço. Se as pessoas pudessem perguntar uma frustração, depois que eu saí do Exército, eu nunca consegui ter toda a minha equipe, eu já tive 4.000 colaboradores indiretos, né, mas da minha responsabilidade, eu nunca consegui reunir esse pessoal com um apito lá e falar, gente, e agora? O que nós vamos fazer? Como são as coisas e tal? Porque o serviço é muito pulverizado. E sempre foi em serviços, né? Tanto serviços de alimentação, serviços de segurança, onde foi quando a gente nos conheceu lá na Prime, né? E também essa questão de facility, né? Que é uma coisa que sempre me motivou muito, e é não só ajudar as pessoas, mas também ajudar os empreendimentos e os negócios. Né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Para quem ainda não me conhece, sou Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, e você acabou de acompanhar a história de Diógenes Carvalho Lima. Ele é diretor comercial e marketing, especialista na jornada do cliente, e como você viu, né, dá para obter vários insights da história do Diógenes, mas a gente ainda vai bater um papo para explorar um pouquinho mais. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar. Isso nos ajuda a cada vez mais trazer histórias inspiradoras para transformar a sua carreira e o seu negócio. Então vamos lá, vamos bater um papo com Diógenes Carvalho Lima? Sensacional. Diógenes, obrigado pela sua disponibilidade de bater um papo com a gente, conhecer um pouquinho dessa sua história. É uma história incrível. E
Eu achei muito interessante quando você falou que você não foi formado, você foi forjado. E, bom, quem é engenheiro sabe, né? Forja é pancada, né? É você descer, é martelo e fogo, exatamente. Então, como é que foi essa forja para você? Acredito que a sua experiência no Exército já começou ali um processo de forja, né? Que aí você trouxe para sua carreira, mas o quão doloroso foi essa forja ao longo da sua carreira? Olha, de verdade, doloroso eu diria que não chegou a ser, mas ela era, assim, às vezes frustrante, né? Porque tudo era muito mais difícil. Primeiro que era uma outra época, né? Nós estamos falando lá de 1985, 1986, era tudo um pouco mais complexo. Eu lembro que, por exemplo, você ter uma faculdade já era algo top. E aí foi exatamente ali que começou a fazer uns divisores de água. Aí quando eu saí do Exército, quase 6 anos depois, em 91, já não era só a faculdade, você tinha que ter uma pós-graduação. E aí fui atrás da pós-graduação. Aí só a pós-graduação já não estava interessando muito, tinha que ter um MBA ou algo mais sofisticado. Aí eu falei, não, MBA entendo que é importante, mas não é a hora, e acabei indo para a questão acadêmica, né, do mestrado, porque eu gosto muito, sempre dei aula, sou professor de pós-graduação e graduação, dei aula em grandes universidades, e falei, não, eu tenho um viés que eu gosto muito, talvez seja o meu principal propósito, é de levar o conhecimento, compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas. E isso tem sido o grande mote da minha vida. Mas quando eu falo da forja, é porque nunca era fácil. Nunca era assim, poxa, vamos começar amanhã? Tinha acontecido alguma coisa. Então deixa para o próximo mês ou para o próximo ano. Sempre tinha algo. E eu lembro bem que essas coisas não me deixavam chateados. Ao contrário, me deixavam mais fortes para poder buscar isso com mais persistência, essa é a palavra, né? E eu vejo que deu certo, foi muito bom. Eu tive a oportunidade de fazer uma vez na minha vida, foram um ano de terapia com um psiquiatra, um grande amigo, se tornou um grande amigo, que é o Vimer Botura. E ele um belo dia chegou para mim e falou, cara, você não precisa ser forte, você já é forte, né? Dá um chute nessas coisas todas aí, ó, a gente já levantou todas as fichinhas. Tira essas fichinhas da sua vida e parte para cima que você vai resolver os seus pontos. E foi aí que eu comecei a perceber que era importante aquilo tudo que aconteceu comigo. Então, eu reputo como algo que me deu forças para chegar onde eu cheguei, e ainda tenho muito gás para queimar, apesar de 54 anos. Com certeza. E Jorge, e de onde vem essa resiliência? Né? Porque assim, lidar com a frustração parece que de uns tempos para cá tem se tornado algo muito difícil por conta dessa nova geração que está chegando. É uma geração que não está tão acostumada a se frustrar como era antigamente. Né? Então, da onde veio essa sua resiliência de passar por cada passo desse e cada dificuldade falar o seguinte, não vou esmorecer, eu vou continuar e vou seguir lutando? Bom, a primeira delas é que assim, né, hoje quem olha talvez não imagine, mas eu vim de uma família pobre, né, como muita gente, e eu não passei fome, como eu costumo dizer, porque quando eu passei fome eu passei porque quis, eu estava no exército e tive que aprender a passar fome por um período, mas eu passei muitas vontades na vida, quando eu era até adolescente e jovenzinho, né. Então, isso era uma coisa assim que me colocava, cara, eu preciso melhorar, né, a única forma de eu crescer é estudando, realmente melhorando a minha qualificação, sendo diferente, né, dos outros, mas sempre com respeito, com ética, com educação. Eu acredito que eu construí muitos amigos ao longo dessa jornada toda e tenho certeza que a maioria me respeita, assim como eu respeito também. Não acredito que tenha inimigos. Pode ser alguém que não concorda com a minha forma de pensar, né? Mas eu acho que isso que você mencionou da resiliência, ela vem por conta da necessidade. Primeiro eu precisava, não dava para brincar, né? Era uma ampulheta virando, quer dizer, eu, jovem, precisava começar a buscar uma carreira que pudesse fazer sentido e que pudesse me colocar numa condição melhor. Então isso é um ponto de resiliência que eu acho que é importante. Se você não tem isso, ou se você não precisa disso, você pode se acostumar com essa vida, entre aspas, boa, que é o que eu tenho certeza, eu fiz isso pelas minhas filhas, mas sempre dando aquele ar da importância da dificuldade, né? E até porque tem umas coisas que são muito loucas, né? Eu li um livro muitos anos atrás, chamado O Valor das Dificuldades, e logo na primeira página conta a história de um rei que estava numa guerra
e de repente ele perde a ferradura de um cavalo. E ele grita: o meu reino por um prego. Então veja que as pequenas coisas da vida é que fazem a diferença. Então um prego, o camarada está disposto a dar o reino dele, porque ele sabe que se ele estiver em cima do cavalo, ele vai ter mais oportunidade de ganhar aquela batalha, né? Então isso sempre foi o que me motivou a continuar e a buscar o melhor para mim e para as pessoas que estão junto comigo. Ai, fantástico. Quanto aprendizado em 1 minuto de fala, Jorge. Sensacional, obrigado. Cara, sensacional. E aí, você tem uma característica, né, por ter passado pelo Exército. O Exército, eu não tive essa oportunidade, mas as pessoas que eu conheço, eu tenho pessoas do Exército na família, e elas falam quanto o Exército tem a capacidade de desenvolver algumas competências, como disciplina, como foco, né, e tudo isso. Aí você foi para o mundo corporativo. Que outras competências você precisou desenvolver, né? Fora aquelas que você já tinha desenvolvido quando você saiu do Exército? Essa é uma super pergunta, né? Porque o grande barato do mundo corporativo é que existem algumas fórmulas meio prontas, né, da modo geral. Então, quando eu saí, a minha maior experiência no Exército foi como aprovisionadora. A aprovisionadora é quem cuida do rancho. E eu fui trabalhar no grupo Ticket, que era da Accor na época, hoje é outro grupo. E fui trabalhar na GR, que é uma empresa de alimentação. E quando eu fui entrevistado, esse cara se tornou um grande amigo, mas era o René era um chileno. Ele chegou para mim: você não conhece nada de venda, você não conhece nada de receita, né? Mas como eu tinha já administração, já estava fazendo o meu primeiro semestre, né, eram 3 semestres, primeiro semestre de pós em finanças, eu falei para ele: eu posso usar esse chart que você tem aqui, né? Hoje tem um nome mais bonito, mas enfim, esse chart de papel e tal. E aí ele falou: flip chart. E aí ele falou assim, claro. Aí eu fui lá e falei assim: você me parece ser bastante assim, envolvido, né? O que é lucro? Lucro é receita menos custo. Beleza, eu não conheço nada de receita, mas custo, amigo, eu sei tudo. Porque o Exército é pobre, o Exército é assim, o Exército é assado, o Exército é isso, o Exército é justo, o Exército é assim. Quando terminou, ele falou assim: bom, tá bom, quando é que você pode começar? Foi uma coisa meio louca. Eu não falo isso de arrogância, não, mas eu mostro isso porque, primeiro, porque ele tentou de verdade me intimidar. Essa foi a primeira sensação que eu tive, né? E aí mostra o quanto o camarada que passou pelo Exército, mesmo um soldado, que muitas vezes ele não valoriza, ele tem uma condição de se posicionar muito diferente de quem não teve essa oportunidade. Porque você precisa ter muito background para poder dar uma peitada num cara que numa entrevista de emprego, né? Não foi uma peitada, mas ele deve ter sentido, falou: pô, esse cara aqui, né, não é bolinho, né? E depois a gente ficou super amigos, né? Não teve nenhuma cisão, absolutamente nada, mas ele percebeu, ele falou: pô, esse é o tipo do cara que a gente está precisando aqui, e estava mesmo naquela época. E foi aí que começou a minha carreira na iniciativa privada, e faz lá 1991, então faz bastante tempo, 30 anos já na iniciativa privada. Mas isso é sensacional, Diógenes, é justamente assim, a atitude que você demonstrou por algo que você veio do Exército, né, que você aprendeu lá, que é muitas vezes a atitude que o recrutador está esperando de um profissional que senta na frente dele, né? Ou seja, não é você ser arrogante ou nada, mas é você simplesmente se posicionar e falar o seguinte: tudo bem que eu não sei, mas eu estou disposto a aprender, eu posso fazer isso, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Isso é, verdade, cara, sensacional. No fundo, o que eu posso dizer para você sobre o Exército é um lugar, é uma pena que, infelizmente, nós vivemos num país onde a gente não guarda bem as nossas memórias, e é uma tristeza isso. Mas, assim, quem passou não tem queixa. Assim, é muito grande o número de pessoas que são muito satisfeitas com aquilo que viveram lá, o que aprenderam lá. O que o Exército fez por mim foi melhorar minha autoestima. Eu não era essa pessoa falante, eu não era uma pessoa segura, e o Exército... ou você é assim, ou então você não consegue controlar uma tropa inicial que é 30 soldados, que a princípio tem quase a tua mesma idade, né? E não é porque você é oficial, porque não dá para toda hora você ficar botando o crachá em cima da mesa, tem um limite para isso. Porque na terceira vez as pessoas já perdem o respeito por você. Então o crachá tem que ser posto no momento que não tem mais o que fazer, né? Tipo assim, agora acabou, pronto, vamos fazer. Mas se você faz isso o tempo todo, as pessoas vão te abandonar, porque elas vão falar: pô, esse camarada aqui, ele só sabe da carteirada, né? Então o Exército me ensinou isso, e eu, claro, com todo o respeito que sempre tive pelas pessoas, tento ao longo da minha vida, desse tempo todo, mostrar isso para as pessoas.
E eu tenho um orgulho muito grande de ter feito vários líderes. Eu tenho amigos hoje que têm posições de CEO. Foram meus colaboradores, foram contratados por mim, nós apostamos juntos naquilo. Eles não sabiam que era um grão de arroz. E tem gente que é empresária hoje. Então, eu tenho muito orgulho daquilo que eu fiz e não tenho aquela coisa do tipo, poxa, vou fazer o meu colaborador ficar melhor que eu. Porra, faz parte, eu quero mais é que ele vença. Eu não vou contratar alguém pior do que eu para eu poder ficar empregado. Eu vou contratar alguém melhor do que eu. E o meu líder, meu chefe, ele tem que ver, falar, pô, esse cara é muito diferenciado para a empresa. Não posso mandar um cara desse embora, porque ele traz talentos, ele desenvolve talentos, ele faz as pessoas crescerem, engaja as pessoas. Eu quero esse cara do meu lado. Então é assim que eu sempre pensei e tem dado muito certo. Ah, com certeza. E como é que foi desenvolver esse seu perfil, esse seu estilo de gestão, de liderança, né? Porque você veio de um sistema comando e controle, e aí você se deparou com o mercado corporativo que antigamente era algo muito próximo, e isso tem mudado ao longo do tempo. E hoje você dá aula de gestão de pessoas, né? Como é que foi essa mudança aí desse processo de entender a gestão para essa nova, com essas novas pessoas que estão chegando, com essa nova geração que está chegando? Como é que foi essa transição, Jorge? Eu digo que é sempre assim, quando você pilota um Boeing, e aqui estou fazendo uma analogia não para mostrar absolutamente nenhuma superioridade, mas quando você pilota um Boeing, qualquer outra coisa você vai pilotar, porque é mais simples, né? Agora, é evidente, tem que ter vontade, tem que ter disciplina, tem que estar muito interessado em se colocar no lugar do outro, né? Para mim, a palavra empatia é a palavra que resume toda a relação do mundo, né? Se você não se colocar no lugar do outro para entender as dores, as dificuldades que ele tem, absolutamente você não vai ter sucesso. Eu falo isso porque, apesar de ser oficial, eu tinha uma dificuldade enorme para fazer coisas com o braço, barra, flexão, essas coisas eram assim, eu fazia no limite, era para fazer 10, eu fazia 12, né? Tinha gente que fazia 100. Então eu não cobrava que os meus soldados tivessem essa situação de serem 15. Não, se ele fizesse 10 já estava bom. Não precisava ali ficar cutucando o camarada para ele fazer mais, né? Nem humilhá-lo, nem fazer com que ele ficasse frustrado por não ter conseguido as coisas. E quando eu percebia que não tinha jeito, que ele era um cara de 8, 7, poxa, tirava do lado e vamos fazer juntos aqui até a hora que você consiga fazer esse 10. Então, essa relação de empatia foi o que me trouxe até aqui, eu não tenho a menor dúvida disso. E foi quando eu percebi que se eu estou numa posição de maior destaque que o outro, eu tenho que ajudar. Se for para atrapalhar, é melhor nem ir trabalhar e ficar em casa. Sensacional, Jorge. Eu adoro esse programa, que é um MBA de graça, porque o quanto eu aprendo com cada pessoa que eu converso, e com você agora, falando sobre liderança, sobre tudo isso, é realmente incrível. E, bom, ao longo da sua jornada, com certeza, você passou por diversas dificuldades. Qual foi a sua principal dificuldade, o principal desafio que você passou na sua carreira, e como é que você superou essa dificuldade? Então, né, eu tinha passado pelo Exército, como eu falei, pela área administrativa, então eu tinha tomado conta de algumas coisas bem, assim, pontuais, como tesouraria, almoxarifado, o próprio refeitório, o rancho, né, que a gente chama. E eu já tinha alguns anos na Sodexo, que é uma grande empresa de refeições. Eu fiquei lá, na primeira passagem foram quase 12 anos, e na volta agora fiquei um pouco mais de um ano. E ali, em 2004, a empresa precisava de um diretor de compras. Não é nem razões, não é nem questões de compliance, nada disso, precisava de um diretor de compras. E eu já estava há 5 anos na área comercial, era diretor comercial já fazia 5 anos, tal, né? Eu sou C-level, respondo para o diretor, para os presidentes desde 98. E aí chegaram para mim e falaram, a gente quer você na área de compras, como diretor de compras. Eu falei, pera um pouco, faz anos que eu... Não, mas você tem 2 coisas que a gente gosta. Qual é? Primeiro é que você é honesto. Isso aí vocês estão fazendo um charme para eu ir, mas tudo bem, eu sou honesto mesmo, mas não é por isso que você está me colocando, não precisa ser honesto só, né? Tem um monte de gente honesta. Não, mas é que você conhece de negociação. Falei, mas não é porque eu vendo para os outros que eu vou saber comprar. Não, mas aceita porque vai ser bom. E realmente foi um momento que, desses quase 40 anos, né, 38 anos de carreira, 6 de exército, os outros todos foram em 3 grandes áreas bem distintas. Vendas e marketing, compras e logística e operações em serviço. Então, quando eu fui para a área de compras, foi muito maravilhoso, porque eu sou um cara que gosto de estudar aquilo que eu vou fazer.
Então, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em supply chain. E aí eu conheci gente muito legal, que talvez eu não tivesse a oportunidade de conhecer se eu não tivesse tido esse change management na minha empresa. Eu tive a oportunidade de ser conselheiro do Embrasc, que é o Instituto Brasileiro de Supply Chain, que é um ícone na área de compras e logística, né? Uma escola sensacional, do qual eu também ainda sou conselheiro, mas eu sou conselheiro da parte de marketing, vendas e inteligência de mercado. E ali eu conheci o outro lado, e o lado do conhecimento, que era importante para essa questão de como comprar melhor, né? E, na verdade, o que mais trouxe sucesso, pelo menos do meu ponto de vista, é que eu não comprava, eu fazia negócios. Então, primeiro, eu acabava sendo bem visto pelos fornecedores, porque a primeira coisa que eu instituí foi que não tem esse dia e horário para atender fornecedor. Fornecedor é um patrimônio importante da área de compras, portanto, quem cuida do fornecedor somos nós vamos tratá-lo como se ele fosse um rei. Não estender tapete vermelho, e não atacá-lo, porque ele pode ajudar a fazer a redução de custos e tudo mais. E naquela época já era conceito nas grandes indústrias, principalmente a indústria automobilística, que é muito forte na negociação de compras, e os processos de compras normalmente saem da indústria automobilística. Eu tive a oportunidade de conhecer um monte de gente, de General Motors, Ford, Volkswagen, né? De empresas que eram empresas de autopeças, Arteb, Visteon. Então, poxa, aquilo foi uma escola com amigos, né? Mais ou menos como você falou. Eu me encontrava com eles, era mais importante estar com eles ali do que efetivamente as aulas que a gente tinha. Porque as aulas eram importantes, mas o conhecimento daquele grupo era um negócio absurdo. Então, eu fui aprender, né? E esse foi um grande desafio, para mostrar que, sim, um profissional com algumas características que eu tinha, faz sentido você fazer uma mudança. Mas você tem que ter alguns objetivos bem destacados e bem definidos. E isso foi o que eu tracei para mim mesmo. Não foi a própria empresa que fez isso. A empresa, ela acreditou que eu, por autodidaticamente, iria buscar essas coisas. Busquei, algumas coisas ela financiou, outras não. E foi muito legal. Eu tive uma oportunidade absurda de conhecer novas coisas e conhecer o negócio dos dois lados do balcão. Então, isso é muito bom. Que bacana. Você foi pedra e vidraça também ao longo dessa sua jornada, né? Que é muito incrível. Isso que você está falando é uma coisa incrível. Vou contar uma coisa muito rápida, se você me permitir. Por favor, claro, por favor. Quando eu fiquei 5 anos em vendas. Eu tinha um orçamento para treinar meus vendedores, eu cheguei a ter 30. Era um negócio assim que eu não sei nem qualificar hoje. Talvez fosse 3 milhões por ano. Realmente era um dinheiro bom. E quando eu fui para compras, a primeira coisa que eu olhei foi, deixa eu ver o orçamento aqui. Cara, tinha, sei lá, R$100 por cabeça. Eu subi, bati na porta do senhor, falei, você quer me quebrar, né? Não tem nada. Não, mas nunca ninguém pôs. Não, sim, ninguém pôs, mas eu quero que ponha. Tem que pôr, nós vamos ter que rever. Eu vou economizar dinheiro para treinar essas pessoas. Não, mas nunca ninguém treinou, não precisa. Eu falei, eu vou te explicar de uma forma muito simples. O centroavante de um time é a equipe de vendas. E o goleiro desse time aqui é o comprador. Não adianta nada fazer 10 gols se você tomar 11. Então a gente precisa ter goleiro aqui, bicho. Precisa ter defesa aqui. Não pode entrar gol aqui. Então não adianta comprar mal. Se eu comprar mal, eu vou vender mal. Ou não vou vender. Ele falou assim, John, já explicou tudo. Vai lá, faz como você quer e tal, e aí compra. Então, são coisas que, às vezes, essa mudança, num primeiro momento, te traz um pouco de desconforto, né? Eu tive que assinar, por exemplo, um acordo de que eu estava abrindo mão da minha comissão, que aquilo era uma coisa que eu tinha pedido, porque é uma empresa muito, muito justa e tal, e eu não queria no futuro dizer, eu fui prejudicado, então tudo bem, eu nunca precisaria de um negócio desse, mas até isso eu tive que assinar. Então, quando você está assinando essas coisas, você fala assim, acho que os caras querem se ver livre de mim, né? Eles não querem resolver o problema deles, querem resolver outros problemas, né? Mas não foi nada disso e foi um sucesso, porque daí, então, eu fiquei 10 anos, né, sendo responsável pelas áreas de compras, oportunidade de comprar produtos de baixo valor e alto volume, né? Mas R$1 bilhão por ano, comprando para 22 clientes no Brasil, tal. Então foi algo sensacional, assim. Tive a oportunidade de conhecer muitas empresas e muitas pessoas e isso tudo compõe o meu aprendizado, né? E mais de experiência. Então, falando de aprendizado, se eu tivesse que voltar lá atrás e encontrar o Diógenes no início da carreira, tivesse que dar uma dica para o Diógenes, que dica seria essa? Olha, um conselho, né? Se tivesse dar um conselho.
Não, mas eu de verdade sou muito feliz por tudo que eu fiz. Eu tive uma situação que eu faria o seguinte: aprendam inglês imediatamente. Porque quando você é jovem, tudo é mais fácil de aprender. E tudo está mais à mão. Né? E eu trabalhava numa empresa francesa. Logo quando eu saí do exército, eu fui para uma empresa francesa que era o Grupo Ticket. E o francês passou a ser a minha segunda língua. E tanto naquela época, nós estamos falando de 1990, né? Existia muito a nacionalidade. Só para você ter uma ideia, quando eu fui para a Sodexo, em 95, o francês era a língua oficial. Só em 98, quando a Sodexo comprou a Marriott nos Estados Unidos, com 100 mil funcionários, é que ela começou a botar o inglês também. Mas não era o inglês a primeira língua, era o francês. E aí, foi ali que a gente falou, pô, agora eu preciso aprender inglês mesmo, não vai ter jeito, né? Então, isso foi uma grande dificuldade que eu tenho. Por isso que eu falo para minhas filhas, elas uma tem 20, outra tem 16, ambas fizeram high school, eu falo para elas desde sempre, ó, aprender a nadar e falar inglês eu não abro mão. Se você vai fazer culinária, balé, judô, é outro problema, mas inglês e natação, eu não abro mão. Isso desde quando elas pequenininhas. Por quê? Porque eu acho que nadar é uma coisa saudável, bacana, gostosa e, claro, ninguém pode sobreviver a um naufrágio. Mas tem mais chance quem sabe nadar do que quem nunca soube nadar. Então era mais nessa linha de sobrevivência mesmo. E o inglês, cara, que é algo fundamental. Hoje tem algumas facilidades, evidente, mas eu ainda peno demais, eu sofro muito. Então eu daria essa dica assim muito, muito forte para o Diógenes lá, garoto lá de 17, 18 anos. Sensacional. Infelizmente, já se encaminhando para o final do nosso programa, esse bate-papo incrível, com muito aprendizado. Se tivesse que dar cara, sensacional. É um filme, né, que vai passando na cabeça da gente. Cara, e é incrível, porque é o que eu falo para todo mundo. O Carreira Talk Show, a gente está chegando a quase 60 episódios. Ele foi um MBA de graça que eu recebi, assim, de presente nesse último ano, porque o quanto de aprendizado, de dica que você tem, cara, realmente é incrível. É um privilégio fazer esse programa. Mas as pessoas vão, e aí, no meu caso não é diferente, pela pessoa do povo, por aquilo que você é como profissional, pela gentileza, por toda a sutileza que você tem. Você se juntou com a Giovana, é uma pessoa que eu não conheço ainda, mas só de ver os que vocês publicam, o que vocês estão fazendo, dá para perceber que a gente quer estar do lado de vocês sempre. Que bacana, que privilégio. Tem absolutamente nenhum tipo de interesse, por genuinidade, como é o teu caso. Então, muito, muito legal saber que já está indo para 60 episódios. Muito legal. Muito bacana, obrigado. E então, se tivesse que dar uma dica de um livro, um filme ou uma série para nossa audiência, aquele filme, livro que te marcou, pode ser os 3, pode ser mais de um livro, mas aquelas obras que realmente fizeram sentido ao longo da sua jornada, ou a recente, que você tenha visto alguma coisa ou lido alguma coisa, que dicas seriam essas? Olha, eu tenho um livro que bom, tem vários livros, seguramente, se as pessoas que vão aí deram livros até muito legais. Mas eu acabei de ler um, que é impressionante, ele me tocou muito, que é de um amigo, um conhecido, chamado Márcio Bueno. Eu conheci ele agora, nessa pandemia, e é Tecnumanização. Ele é da BSK, é uma consultoria que está tratando dessa questão da transformação digital, mas com foco no humano, né? Porque ao longo do tempo a gente ficou muito preocupado com os devices, com os softwares, com o digital, e esquecemos do ser humano. E é quem vai fazer toda a diferença, né? Eu não vejo, eu não sou daqueles que pensam como uma vez um professor na faculdade falou, então faz tempo, que a empresa do futuro na época, né? Ele falava, a indústria do futuro na época é um homem e um cachorro, né? O cachorro para cuidar da empresa e o homem para cuidar do cachorro. Eu não acredito nisso, eu sou humanista, sou uma pessoa que acredito sim que o ser humano vai continuar tendo sua importância, o seu valor, e ninguém vai conseguir substituir, claro, operacionalmente, coisas muito lógicas e muito, assim, repetitivas, é evidente que sim, eu não sou ingênuo, mas o pensamento abstrato, aquilo que você consegue trair do momento que você sente o cheiro de uma flor ou o cheiro de um produto, isso o computador não vai fazer nunca. Então, Tecnumanização, acho que é muito, muito legal, é do Márcio Bueno. Cara, filme, eu sou cinéfilo, né? Então, filme, puxa, tem demais. Mas tem um que eu acho que mostra tudo aquilo que eu busco ser, que e eu aprendi isso também no Exército, né? Assim, eu prefiro ser tolo, ser bobo, do que ser injusto. Então, assim, é muito fácil, entre aspas, me enganar. Claro, eu perdi a ingenuidade, então eu sei até quando estou sendo enganado, mas... e o golpe é válido, só não pode ser pego.
Mas tem uma parte do livro, do filme Perfume de Mulher, que é um outro ator que eu adoro, que é o Al Pacino, que não é nem tanto a cena do tango, que essa é ícone, mas é aquela cena que ele defende o jovem no final do filme, quando o jovem está sendo atacado ali por todas as partes, porque ele era o mais pobre, ele era um bolsista, então todo mundo dirigiu os canhões para ele. Não vamos punir esse cara aqui e não vamos punir os figurões aqui, os filhos dos abastados, os caras com dinheiro e tal. Eu acho aquilo sensacional, porque, cara, quando você está numa posição de superioridade, você tem que defender quem é mais fraco. Não pode ser o contrário. Você não pode se juntar com os mais fortes para destruir o mais fraco. Não faz nenhum sentido. Então, para mim, esse filme, essa cena é marcante. Gosto muito. Agora, série, cara, eu sou um cara que às vezes, né, eu maratono mesmo, faço lá algumas coisas meio doidas assim. Mas teve uma que eu assisti recentemente, infelizmente ela saiu, não sei se a Netflix vai voltar, chamada Mad Men, que era os homens da Madison Square Garden que cuidavam e faziam marketing, né? E é muito interessante porque é um estudo real do que foi passado, as marcas são citadas, né, todas elas, sem nenhuma exceção. Foi uma transição absurda, porque o marketing naquela época vendia cigarro. Você imagina, um troço que faz mal para todo mundo, e todo mundo já sabia naquela época, mas o camarada estava, né, botando mulheres bonitas para vender cigarros. Né? E, então, que é muito interessante, porque também desmistifica um pouco do que o marketing passou a ser, principalmente nos últimos 10, 15 anos, e agora é evidente que é um marketing muito mais de conteúdo, um marketing muito mais rápido e acelerado, né? Então eu diria que esses três são aquilo que eu tenho visto nos últimos tempos como algo que me marcou como profissional. Sensacional, 3 dicas incríveis. O primeiro livro eu não conheço, não conhecia, mas com certeza já entrou na minha lista, quero muito conhecer. Né? Acho que aqui não dá, porque eu tô com acho que não dá por conta, mas a gente vai colocar, eu coloco a capa dele aqui na descrição, o pessoal eu te mando por WhatsApp, porque eu acho que, assim, e não é propaganda, porque o livro, olha, eu fui convidado para ser um dos 30 que leram antes dele ir para venda, né, para pré-venda, e fizemos uma conversa com essas 30 pessoas, foi um negócio sensacional, assim. O Márcio é um homem de TI, mas um ser humano que viu que a máquina é importante, mas ela é secundária no processo. Ah, que bacana. E o filme Perfume de Mulher é um clássico, né? Eu sou fã do Pacino, então, cara, o filme tá... eu tenho um carinho muito grande. É um dos melhores. E assim, a série eu não assisti ainda. A série também vou colocar aqui no meu to-do pra poder assistir também. Precisa ver, porque eles estavam... Quando eu estava assistindo, já tinha um ano e meio já. Eu peguei na pandemia. Mas eu peguei, assim, acaba em tanto de maio, no ano passado. Então, eu não sei o que efetivamente aconteceu. Mas, bom, enfim... daqui a pouco deve estar em algum outro streaming, né? Que agora com HBO Max, com o Paramount, tudo chegando aí. Sensacional. Daqui a pouco a Amazon compra. Ah, certeza. Diógenes, muito obrigado pela sua generosidade de contribuir com tanto. Realmente foi uma aula. Adorei bater esse papo contigo e com certeza quem está nos assistindo, se pegou papel e caneta, deve ter anotado um monte de coisa bacana aí para aplicar na carreira. Gratidão aí pela sua generosidade de nos apoiar mais no programa. Eu que agradeço muito a você pela nossa amizade, pelo nosso conhecimento e estou super à disposição. O que eu puder fazer para contribuir para aquilo que for importante para a Grow, eu estou à disposição. Sensacional. E obrigado a você que nos acompanha, que tem nos prestigiado com a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo Carreira Talk Show. Muito bom.